Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer, sou fã de Chris Rock. Não apenas pelo talento como comediante, mas pela coragem de transformar o riso em reflexão, o humor em filosofia crua. E quando ele disse, com a crueza típica dele, que somente mulheres, crianças e cachorros são amados incondicionalmente, um homem só é amado se ele prover algo, eu não ri. Eu respirei fundo. E pensei, essa frase diz mais sobre o nosso tempo do que muita palestra de autoajuda por aí. Porque o que Chris Rock fez aqui não foi apenas fazer graça, foi descrever com exatidão cruel o lugar que o homem ocupa na escala de valor emocional da sociedade. Amor condicional é a regra silenciosa para o homem moderno. Quando você cresce homem, você aprende uma lição não escrita. Você só vale o que você entrega. Se você é forte, útil, protetor, estável, você merece ser amado. Se falha, adoece, perde o emprego, vacila emocionalmente, o amor escapa. Fácil, rápido, quase automático. E o mais insano, a sociedade não questiona isso. Ela espera isso. Ela olha para o homem como quem olha para um equipamento. Funciona? Tá inteiro? Serve para algo? Então vale. Não. Substitui. 2. A mulher e a criança são amadas por existir, o homem por resistir. Essa diferença não é ódio, é observação. Se uma mulher diz, estou triste, o mundo para escutar. Se uma criança chora, todo mundo tenta acolher. Mas se um homem diz, não estou bem, é silêncio. Ou no máximo, seja forte. Homem de verdade não desiste, vai trabalhar. Chris Rock apontou a fratura emocional da masculinidade. O homem é visto como ferramenta e não como sujeito emocional. 3. O problema não é o amor condicional, é ninguém falar sobre isso. Porque sejamos honestos, amor incondicional é raro em qualquer direção. A maioria das relações tem trocas, exigências, expectativas, mas quando se trata do homem, isso se agrava. Porque enquanto mulheres e crianças são ensinadas a esperar cuidado, homens são ensinados a se provar. E o que Chris Rock fez foi tirar essa ideia da sombra. Ele disse em voz alta o que muitos sentem, mas tem medo de articular. Porque se você diz isso, já vem alguém te chamar de vitimista, de machista, de ressentido. Mas não é isso. É apenas a descrição de uma realidade dura. O amor ao homem é condicionado à sua utilidade. 4. A masculinidade funcional te transforma em invisível emocionalmente. O homem que resolve tudo, que carrega tudo, que não se queixa, vira uma espécie de fantasma emocional. Ele está ali, ele faz, ele segura o mundo, mas ninguém pergunta se ele está cansado. E quando ele para de funcionar, ninguém sabe o que fazer com ele. Ué, ele sempre aguentou, por que agora não? Porque ele é visto como estrutura, não como ser. E quando Chris Rock expõe isso no palco com humor, com sarcasmo, ele está dizendo ao mundo: ei, homens também sangram, também sentem e também se cansam de só serem aceitos quando entregam algo. Chris Rock não precisa de defesa, mas essa frase precisa de atenção, porque ela toca na raiz da solidão masculina, na frieza com que o homem é tratado, na invisibilidade emocional que muitos de nós carregam em silêncio. A frase do Chris Rock não é apenas uma observação de palco, ela é um diagnóstico social. E o mais brutal, ela se prova verdadeira nas situações mais íntimas da vida masculina. Agora, vamos aplicar isso na realidade. Nos relacionamentos, nas famílias e nas estruturas que moldam o emocional dos homens, muitas vezes sem nem perceber. 5. Nos relacionamentos. Quando o amor depende do seu desempenho, você já reparou que o homem só é romântico, forte, incrível enquanto ele entrega? Enquanto paga as contas, enquanto se mantém emocionalmente firme, enquanto não falha, mas basta ele perder o emprego, desanimar, travar emocionalmente e o tom muda. A admiração vira cobrança, o carinho vira cobrança, a presença vira ausência emocional. Claro, não estamos dizendo que isso é regra absoluta para todas as mulheres, mas é frequente o suficiente para não ser coincidência, e é por isso que muitos homens vivem com medo silencioso. Se eu tropeçar, será que ela ainda vai me amar? 6. Na família,
O pai é sempre o último a ser notado emocionalmente. O pai é quem sustenta, protege, resolve, mas na prática ele vira quase um fantasma emocional. As crianças correm para o colo da mãe, a sociedade comemora o Dia das Mães com comoção. O pai recebe uma meia e um obrigado. Não se trata de competição entre afetos, mas de um ponto cego. O pai sente, mas ninguém pergunta. Chris Rock deu voz a esse silêncio. E por isso, mais uma vez, eu reforço: não é piada. É filosofia em forma de soco. 7. No trabalho. Valor enquanto produz. Invisibilidade quando adoece. Homens são culturalmente treinados para trabalhar até quebrar, produzir até apagar. E quando não aguentam, vêm as frases: fraquejou, ficou mole. É falta de vontade. O valor do homem é proporcional ao que ele consegue entregar. E se ele não entrega, é descartado? Essa é a dor silenciosa que Chris Rock vocalizou. O amor ao homem está sempre pendurado em algum tipo de performance. A grande virada. Pare de esperar ser amado como mulher ou criança. Essa é a parte mais difícil de ouvir, mas a mais libertadora. Você, homem, não será amado como uma mulher ou como uma criança. Ponto. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido você para de se frustrar. Isso não quer dizer que você será odiado. Quer dizer que o tipo de amor que você vai receber será condicionado à sua postura, à sua força, à sua consistência. E isso, por mais duro que pareça, te devolve o controle. Porque aí você para de implorar por carinho e começa a construir respeito. E o respeito, com o tempo, gera vínculos mais reais do que qualquer idealização romântica. Se você já viveu isso, se já sentiu esse amor condicional na pele, comenta aqui: eu entendi Chris Rock. Simples assim. Porque esse vídeo não é pra plateia, é pra quem sentiu essa frase como um espelho e não como um meme, e compartilha com aquele amigo que anda calado, pressionado, invisível. Às vezes, ouvir que ele não está louco por sentir isso tudo já é o começo da cura. Se você chegou até aqui, já entendeu. O mundo não vai te amar por existir, não vai te proteger por fragilidade, não vai te acolher só porque você é humano. E isso no começo parece duro, mas com clareza se torna libertador. Porque quando você para de esperar o que o mundo nunca prometeu te dar, você começa a construir aquilo que ninguém pode tirar: respeito próprio. 9. A maturidade do homem é aceitar o amor condicional sem se vitimizar. Chris Rock não disse essa frase chorando, disse sorrindo, com ironia, com consciência, porque a verdadeira virada está aqui. Você aceita que não será amado como espera, mas age com dignidade mesmo assim. Você para de se vender, para de implorar, para de negociar seus princípios em troca de migalhas emocionais. E nesse momento, você se torna perigoso, não porque é agressivo, mas porque é livre. 10. Você não precisa de aprovação, precisa de estrutura. A maioria dos homens quebra não pela crítica, mas pela ausência de uma base emocional sólida. Eles se apoiam na mulher, na família, no trabalho, e quando isso falha, eles desmoronam. Mas o homem que entendeu o que Chris Rock disse, constrói dentro de si o valor que o mundo não vai oferecer de graça. Ele cria estrutura, rotina, postura e uma vida que não depende da aceitação dos outros para continuar de pé. 11. Amor é bom, mas respeito é vital. Você pode viver sem ser paparicado, sem ser admirado, sem ser idolatrado. Mas viver sem respeito, isso destrói. Por isso você não precisa buscar ser amado por todos, precisa ser respeitado por si mesmo. E o caminho para isso é a firmeza. No que você tolera, no que você diz, no que você entrega e principalmente no que você exige de volta. Não é ego, é dignidade. 12. O novo amor masculino começa por si mesmo. Essa talvez seja a maior virada do vídeo. O amor incondicional que você queria lá fora, você vai ter que construir por dentro. Você vai precisar se perdoar, se valorizar, se acolher quando errar, se levantar quando ninguém te estender a mão. E quando você fizer isso com constância, sem drama, sem cobrança, você vai perceber. Você não precisa mais do amor de todo mundo, porque você já se tem. E quem se tem, se impõe. Encerramento forte, firme e acolhedor.
Chris Rock não é só um comediante, é um cronista da dor masculina moderna, um filósofo com microfone. E essa frase dele, pra mim, é um marco. Se você sentiu isso, se essa reflexão te fez parar, respirar e repensar, se inscreve nesse canal. Aqui a gente não fala pra agradar, fala pra acordar. E comenta aqui, você já sentiu o peso de só ser valorizado quando entrega algo? Me conta! Porque às vezes falar é o começo do alívio. E se alguém disser que essa frase do Chris Rock é coisa de machista, você responde com postura. Não é machismo, é realidade. E agora eu vejo com clareza. Te vejo no próximo vídeo, mais lúcido, mais centrado, mais inteiro.